te responde, ninguém te responde. Você, meu Deus do céu. E tem hora, acho que na hora que chega naquele êxtase mesmo, que você fala, agora eu vou morrer, aí você acorda. Quando você acorda, justamente as pessoas que estavam ali, você pedindo ajuda, elas estão lá mesmo. Tá uma cortando o pão, que não aconteceu comigo. Eu falei assim, poxa, eu chamei seu nome, meu primo. O Demerval deve estar por aí também. Eu falava assim, mas você não ouviu te gritando? Ele falou, não, você não gritou, você tá dormindo. Eu falei, não, mas o tio não tava aqui, o tio Gilson não tava aqui com você? Tava. Eu falei, ele não fez ovo? Você até falou, zoou com meu tio. Ele falou, foi. Você não cortou o pão? Você não tava conversando? Tava. Não, mas você não me chamou, não. Eu falei, putz, meu. Isso é uma do só que aconteceu, mas raramente... aliás... Às vezes acontece comigo, de eu estar dormindo e acontecer isso. É sempre alguém me prendendo. Gente, se alguém tiver aí souber sobre isso também, essas coisas paranormais aí, porque eu tenho direto isso daí também. Essa paralisia do sono tem naquela mistério da mansão Bly, né? Uma coisa assim. É? Tem, né? Tem. A mulher do pescoço quebrado, ela tem a paralisia no sono. sim. Aí ela cura com aquele médico que acaba casando com ela. Tu não assistiu. Mas eu vi uns pedaços. Ela não sabe, Eu ela não sei assistiu. sim. Ela tá aqui, ó, balançando a cabeça. Ela aham. verdade. não. Era o que a Porra, gente médico. comentou na primeira live Isso, mesmo. que ela leu a verdade. síntese. Mas eu fiquei sabendo na primeira live. Caramba. Tá bom. Fiquei. Nem uns 40 segundos de Fê, vídeo. close da Ana. Pega essa cara dessa Tramontina, que não tem nem vergonha na cara, nem fica vermelha. Não. Nem ficou vermelho. Não, Lê gente. nosso relato aí, Aninha. Manda. Eu já tô pronta pra isso. Ai, Eu tava lá enrolando vem. até agora. Nossa, Eu já tive um episódio de paralisia do sono, sabia? teve, né? E eu só vim saber que era paralisia do sono quando eu cresci. Ai, Você gente. Ó, a percebeu que Regiane quase escreveu morreu. aqui. Não, eu não Depois da quase morri, morte. não. Regiane escreveu, paralisia do sono acho que nunca tive, mas tentar gritar e não sair a voz já. Eu já tive isso no sonho. Isso já. aconteceu Eu acho comigo, que mas eu vi coisa mesmo. Cientificamente deve chamar, né? Paralisia do sono, mas Eu acho que o que acontece? para, na O seu verdade, você cérebro volta antes do seu corpo. Eu Sim, acredito já que seja tem isso. Várias pessoas O explicam seu cérebro dessa maneira. voltou todas as funções cerebrais, você voltou a sua visão, você tá ouvindo, você tá tudo. Mas você não consegue se movimentar. não consegue mesmo. Então o seu cérebro voltou e seu corpo não. Eu acredito que seja isso. Comigo foi assim, ó. Eu dormia, meu quarto era aqui, né? Assim, era o espaço do meu quarto. A porta era aqui e a minha cama ficava aqui. Sabe? No fundo, assim. Aí tinha uma Frente pra janela. Não era de frente. Dessa vez não E de um era. espelho. Dessa vez não era. Não tinha espelho lá. E aí eu lembro que eu tava dormindo uma vez. E aí eu tive a paralisia do sono, né? Hoje eu sei que era uma paralisia do sono. Mas aí eu tava assim, tipo, virada assim pra cima, meio de lado, sabe? Eu não tava literalmente de lado, mas eu tava meio virada assim pro lado. E aí eu olhei pra porta do quarto e entrou um morcego voando, deu a volta no meu quarto e saiu. Eu ouvi o som do morcego, eu me assustei, eu gritei a minha mãe, que era do quarto do lado. Gritei minha mãe. E aí a voz não saía. Tipo, eu fiquei cansada de tentar gritar, sabe? Eu tava... Assim, o meu corpo estava gritando e não saía a voz. Mas se mexer também não. Não conseguia me mexer se também. mexe. Só que eu tava me esforçando. Sabe quando você sente que o corpo cansado de tentar gritar, o corpo cansado de tentar se mexer? Tipo, eu não conseguia me mover. E aí eu sei que, tipo, num estalo, assim, ó, tipo, de uma hora pra outra, aí a minha mãe foi no meu quarto. Eu era criança, né? Aí minha mãe chegou assim no meu quarto. Já era de manhã, já tava amanhecendo, assim. E ela pegou e foi meio que me chamar. Eu falei... Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei do tipo... Nossa, entrou um morcego voando aqui no meu quarto. Eu tentei te gritar, você não ouviu? A minha mãe... Não. Tá, você tem certeza? Eu falei... Tem, eu vi um morcego entrando voando aqui no meu quarto. Deu uma volta e saiu. Ela, mas saiu? Falei, saiu. Não tô vendo mais aqui. Tipo, realmente ele deu uma volta só e saiu voando, sabe? Não parou dentro do meu quarto. Pode pegar as pessoas que têm paralisia do sono. Pode perguntar aqui na live pra você ver. É sempre igualzinho, porque eu não sabia que ela tinha tido. Falei sobre isso quase agora e o relato dela é igualzinho o meu. Olha. Você não consegue se mexer, você grita, você não consegue realmente. E na hora, do nada, você volta. A Você minha, não vê a hora que você quando volta. eu tive, eu fiquei com tanto medo que eu não quis me mexer. Aí eu não tentei gritar. Ué, Tipo, eu tava dormindo... Provavelmente você já não ia conseguir mesmo. Agora. Agora você tem essa notícia. Não, mas quando eu tive, eu tava dormindo. E aí eu meio que... Eu acordei, né, entre aspas. Mas eu acordei sentindo uma respiração muito perto do meu rosto. Aí eu fechei os olhos rápido, não vi o que era. Graças a Deus.
Mas aí eu comecei a, tipo, me deu pânico e tudo mais. Mas eu, como tava muito perto, eu, tipo, só fiquei imóvel respirando. Só que daí eu senti... dá medo, gente. Eu senti tudo que alguém que tem uma paralisia do sono sente. Tipo, Sim. coração acelerado, as respiração. características, Você né? optou por não tentar Por não se ter- mexer. Exato. Exato. mas Provavelmente você- você não ia conseguir mesmo, a notícia é essa. Ia dar aquele E acho que, cansaço. exato, ia te dar um cansaço. Ia Você ia ficar, acho que cada vez mais a sensação de pânico, sabe? Que ia ficar Mas cada vez é, mais dá com sensação pânico de não conseguir se mexer. realmente. Você fica, é beira da morte mesmo, posso dizer. Assim, o máximo que eu tive de coisa estranha, assim, é de gritar e não sair a voz é em sonho. Mas isso é totalmente normal. Em sonho é Sabe mais aquele- normal. Eu acho que todo mundo que já atirou alguma vez na vida tem aquele sonho de que você atira e você não mata a pessoa. mata ninguém. Nossa, você não sim. mata. Ou você vai Ou brigar. você leva. Você já sonhou que você levou um você tiro e não fez nada? caceta a porra Já da sonhou? pessoa. Já? Você Loucura. bate, Você bate, sente. você pisa na cara, você E a pessoa chuta tá lá, nada. né? E a pessoa não acontece nada. E, tipo, é como se você fala, caramba, mano. Ou você tá correndo, e chega no final, você dá um pulo E quando você acorda. sente aquele frio na barriga quando você pula de algum lugar e você tá dormindo? Você já teve isso? Igual que você tá andando ou de moto ou de carro, que você passa num negócio que dá aquele friozinho, né? Só que eu já tive isso dormindo. Tipo assim, eu sonhei que eu pulei uma escadaria, assim, ó, eu lembro da sensação e eu lembro só desse momento, Eu assim, no acordo sonho. quando eu tenho sonhos assim. É? Tipo, Eu acordei vai. logo em seguida, foi tipo vai, assim... eu tô caindo. Aí eu, sabe? Aí você nunca sente um cai, frio na você nunca barriga. Tá, então, É, mas você é porque não se você machuca. acorda. É que nem Você quando você alguém, acorda antes. Alguém tá pilotando a moto, você só escuta e o final não vem. Não vem. Ainda não vem. bem, né? A conclusão não tem. Ainda bem. Mas Ainda esse negócio de você sonhar que tá caindo e acordar, eu li alguma vez, gente, não sei se é verdade, ou se for fake news, me perdoe, mas tô falando aqui. Conversa, bate-papo. Que isso é... O nosso cérebro avisa o nosso corpo pra acordar, porque a sua respiração não tá correta. Olha que você não legal. tá respirando. Faz sentido, Não né? tá correta. Pra você Então, poder- você volta, você tem aquele negócio, tipo, cair, morrer, aconteceu alguma coisa no meu sonho, então seu cérebro ele te avisa e você desperta, E volta. entendeu? É Faz a sua sentido. respiração de uma forma irregular. Se é verdade, não sei, mas é uma Mas faz tese. sentido? Faz muito sentido. sentido. Faz sentido. Eu tava até falando com a Ana, tem um cientista, um médico cientista, tava estudando o cérebro, tudo, e ele falou ali que tem vida após a morte, porque ele começou a fazer os estudos e tinha uma pessoa que já tinha morrido já há muitas horas, e ele estudando ali o cérebro, de repente, depois da morte mesmo, constatado, já tinha passado muito tempo, o cérebro deu um pico de alguma coisa, alguma energia dentro. E que dali ele começou esses estudos e falou, gente, o que será que tá acontecendo com essa pessoa, mesmo após a morte, do cérebro, depois de muito Cara, tempo, eu voltar? estudei isso e eu achei muito passando interessante. recente. Eu estudei isso falando que são minutos, né? Isso. A nossa Coisa morte muito se rápida. dá no momento que você tem a morte encefálica, de fato. Quando alguém morre, não é quando o coração para de bater. Não é. Ele ainda Sim. não tem A morte aqui no Brasil, pelo menos, ela é considerada quando você tem a morte encefálica. Seu cérebro parou de funcionar. Então, o que acontece? Depois da nossa morte, tem marcos que acontecem que dizem que ainda tem, se eu não me engano, por 7 minutos atividade cerebral. Uhum. Que são nesses minutos que você... É como se a sua mente expandisse. Que é o filme. Que passa o filme na sua Sim, cabeça. sim. Então, você vai ter lembranças e memórias marcantes por alguns minutos. E parece que a audição ainda tem por um tempo. Enfim, isso Não é à depende toa do seu tipo de que as morte pessoas também, falam, né? né? E a pessoa obedece. Exatamente. É muito... Microtério, alguma coisa. muito Você pode doido relaxar um isso. pouquinho sua mão pra poder te arrumar. Aí a pessoa realmente... você conversa. Dizem que é uma coisa que... É um momento... eu sei que... Lembrei que série que eu vi isso. Ele Gabriela explica Cacete. exatamente. Mas é uma série que tá na Netflix. Missa da Meia-Noite. Missa da meia-noite. Missa da Meia-Noite. Nessa série, ele explica exatamente o que acontece assim que o nosso cérebro morre. Então, ele fala os minutos. Por tantos minutos acontece isso, por tantos minutos acontece isso. E aí, ele fala que ele tem muita curiosidade de saber o que ele vai ver quando ele falecer. Sim. O que o cérebro, o que a vai cabeça dele vai lembrar, né? expandir, né?
E, de fato, ele tem momentos bons, bacana. Não vou dar spoiler, se você quiser, você vai lá ver. Ah, legal. Pode dar Mas- spoiler. Ela não vai assistir. Mas é isso mesmo. Dizem que passa um filme na sua cabeça, mas é da sua vida, que são as suas Gente, memórias será aqueles 5 minutos que tipo, passam a vida inteira. abre, entendeu? Expande É na tipo sua um cabeça. impulso elétrico Porque você assim, ainda pegou. tem energia dentro do cérebro. Então, ele Uhum. vai gastar essa energia com isso. Vai passar pra você os seus momentos. Sim. Se é verdade, A gente só vai vamos saber naquele nos últimos momento. 7 minutos de... Tem um comentário quero tá aqui, lá, ó. Loucura, tá? Esse comentário. A Luciana falou assim: eu já acordei no teto e me olhei deitada na cama. Eu não me mexia. Vixe. Eita, pô! Não, explica de novo aí. conta de Ela Ela deve ter se viu do sonhado que teto. se viu do teto. Ela se viu o corpo Viu o dela. corpo dela no Exato. Ela não sonhou, foi uma viagem astral. novo. Vixe, gente. Ô, Lu. Se ela tivesse dormindo naqueles locais mais 18, Você tava em São Isso. Tomé? tivesse com um espelho na frente em cima, Faria, mas. até faria É. sentido. Tipo, ela sonhou, teve um, não sei, acabou, né? Às vezes bebeu um pouco pra mais, igual eu lá em Paraty, fiquei muito louca correndo Oh. atrás da mulher. Então, mas se não teve nada disso, gente, Loucura, já tá? pensou? Você tá dormindo e acordar, se olhar assim? Loucura. Que É, loucura. ó, tem um comentário também do Marco, Anthony, ó. Cadê? É, uma vez à noite, acho que foi um sonho, porque eu senti alguém perto de mim. Tentei gritar, mas eu não consegui gritar. E também não consegui me mexer. De vez em quando acontece comigo. De vez em quando ele tem que paralisia do sono também. É os mesmos modos, né? E aquele. É, Engraçado, aí quem não Gente. teve, não tem. E quem tem, tem que tem recorrente. vários. Tem Tem recorrente. vários. Não, mas tem gente que fala que todo mundo vai passar em algum momento na vida. é, tem quem. pela paralisia Será do que é sono. alguma coisa Sim. psicológica? É, provavelmente sim. Acho que não, porque se fosse eu já teria tido. Como? É. Será? Se já for, teria filha, a gente tá na fila, né? Se for, a gente só tem algum problema que a gente não descobriu eu ainda. descobri o meu, porque... Não, se a Stephanie não teve, Se eu não não é tive- psicológico. não é psicológico, não. Vai por mim, Ana. É A outra neurologia coisa. deve É outra explicar. coisa.